Olá, vamos lá para a nossa segunda parte sobre álcool. Na aula passada a gente viu a estrutura e a classificação dos álcools, certo? Então, na aula de hoje, vamos nos ater às propriedades dos álcools, mais especificamente as propriedades físicas dos álcools. A gente vai falar aqui sobre a temperatura de ebulição do álcool e a solubilidade do álcool, que são propriedades específicas, certo? Vamos relembrar aí o que é a temperatura de ebulição. É a temperatura necessária para que ocorra mudança de fase, no caso, da fase líquida para a fase gasosa. Já a solubilidade está relacionada com a interação que vai existir entre soluto e solvente numa mistura. A capacidade que esse álcool vai ter de se dissolver ou não em um determinado solvente, certo? Então, essas duas propriedades específicas do álcool, a temperatura de ebulição e a solubilidade, vão ser determinadas a partir da quantidade de grupos hidroxila que esse álcool apresenta. Então, monol, diol, triol, poliol, eles vão apresentar características diferentes, tanto quanto na sua temperatura de ebulição, quanto na sua solubilidade. Então, um número de hidroxilas é fundamental para determinar isso aí, certo? Então aqui, ó, representei duas estruturas. Como você pode ver, uma é um hidrocarboneto, tem apenas carbono e hidrogênio, e a segunda é um álcool. Aqui nós temos a estrutura do etano, o hidrocarboneto, e aqui nós temos a estrutura do etanol, um álcool, que nós já vimos. Nós podemos ver que a única diferença que existe entre eles é a presença do grupo hidroxila. Mas a presença desse grupo hidroxila vai alterar totalmente as propriedades dessa substância. O etano tem uma temperatura de ebulição por volta de menos 89 graus Celsius. Já o etanol tem uma temperatura de ebulição por volta de 70 graus Celsius. Você consegue notar, apesar de eles terem uma estrutura tão parecida, a única diferença deles é a presença da hidroxila. E a presença dessa hidroxila muda totalmente as suas características. Isso porque essa hidroxila aí vai permitir a essa molécula de álcool fazer interações intermoleculares mais fortes. Lembra que a gente viu o que são interações intermoleculares? Interação entre moléculas polares, polares, apolares e apolares, certo? Então, no caso, a hidroxila, esse grupo OH, vai permitir ao álcool fazer uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Lembra que a ligação de hidrogênio ela vai ocorrer em moléculas que apresentam na sua estrutura, na sua composição, os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, também ligados ao hidrogênio. Então, nesse caso aí, a presença do grupo hidroxila permite a esse álcool fazer interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, que é uma interação intermolecular muito forte. Quanto maior for a força de interação entre as moléculas, mais difícil vai ser separar essas moléculas. Ou seja, mais energia, mais calor eu vou ter que fornecer para separar essas moléculas. Consequentemente, maior vai ser a minha temperatura de ebulição. Então, o álcool ele apresenta propriedades características devido à presença da hidroxila, que permite a esse álcool fazer interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, com a interação muito forte, o que vai ocasionar um aumento da sua temperatura de ebulição. E também vai permitir uma alta solubilidade desse álcool em água. A presença da hidroxila permite que o álcool interaja via ligação de hidrogênio com moléculas de água. Semelhante dissolve semelhante. Polar interage com polar. Então, a hidroxila permite que o álcool se solubilize em água, devido também às interações intermoleculares, do tipo ligação de hidrogênio.
Então, quanto maior for o número de grupos hidroxilas, maior vai ser o número de interações. E quanto maior o número de interações, maior vai ser o quê? A temperatura de ebulição desse álcool e maior também vai ser a sua solubilidade. Vamos ver aqui um exemplo? Eu tenho esses dois álcools. Aqui eu tenho um monol, porque tem apenas uma hidroxila, e aqui eu tenho um diol, duas hidroxilas. Vamos pensar um pouquinho? A gente já sabe que o álcool faz interações termoleculares do tipo ligação de hidrogênio com a água, por exemplo, e também com outras moléculas de álcool. Então, no caso, quanto maior for o número de grupos hidroxila, maior vai ser o número de interações de ligação de hidrogênio. Quanto maior for o número de interações entre as moléculas, mais difícil vai ser a separação delas, ou seja, mais calor tem que fornecer para promover a sua separação. Consequentemente, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Então, a quantidade de hidroxilas está diretamente relacionada com isso aí. Então, nesse caso, esse álcool vai apresentar uma maior solubilidade em água em comparação a esse monol, devido a um maior número de grupos hidroxila. Então, a gente pode resumir: quanto maior for a quantidade de grupos hidroxila, maior será a solubilidade e a temperatura de ebulição desse álcool, devido que a um maior número de interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.